Olá, professor, professora. Hoje nós vamos falar sobre os sons das letras. Você sabia que trabalhar os sons das letras muda tudo na alfabetização dos seus alunos? Você já reparou que muitas crianças sabem o nome de todas as letras do alfabeto, mas travam completamente quando precisam ler ou escrever as palavras? Elas dizem B com A da Bá, mas elas não conseguem juntar os sons de verdade. Isso acontece porque aprender o nome da letra não alfabetiza. O que alfabetiza é aprender o som que essa letra representa. Eu sou a professora Evelyn Cassilo, mestre em educação, e ensino professoras a alfabetizarem de forma lúdica e prática com base em neurociência. Quando nós falamos de alfabetização baseada em neurociência e em pesquisas científicas, uma coisa é consenso. A criança precisa aprender de forma explícita a relação entre letra e som. E esse ensino, professores, não acontece por acaso. Ele não surge só com a exposição ao texto. Ele precisa ser ensinado de forma intencional. As letras são uma invenção cultural. Os fenícios que deram início ao nosso sistema de escrita alfabético, mapeando os sons da nossa fala. Depois os gregos vieram, acrescentaram ali as vogais e hoje nós utilizamos o alfabeto latino-romano, que traz aí as letras do alfabeto que nós todos conhecemos. Mas vejam, a criança não nasce sabendo que esse símbolo aqui representa um som. Quando nós ensinamos apenas o nome da letra B, C, D, assim por diante, nós criamos um obstáculo, porque o nome da letra não é o som que ela faz quando está dentro da palavra. Por exemplo, ela aprendeu que o nome dessa letra aí que vocês estão vendo na tela é o M. Mas quando tem que ler macaco, como ela não conhece o som ela lê M. Mas ela não fala M macaco ou M acaco, entendem? Então, é exatamente aí que muitas crianças se perdem. Elas sabem apontar as letras, mas elas não conseguem ler. Mas, se ela acessa o som, a leitura acontece de forma fluida. Esse processo de ensinar o som da letra de forma direta é o que a gente chama de instrução explícita, ou seja, eu mostro a letra, digo o nome daquela letra e principalmente ensino o som que ela representa. Isso precisa ser feito com intenção, clareza e repetição significativa. Aqui no nosso alfabeto, nós temos 26 letras, sendo que 23 dessas letras correspondem ao português. O K, o W e o Y são letras estrangeiras, mas na língua portuguesa a gente tem que prestar atenção para isso. Nós temos mais sons do que letras, exatamente isso. Nós temos 31 fonemas. Isso significa que uma mesma letra pode representar sons diferentes, e sons diferentes podem ser representados por letras diferentes. Por isso que alfabetizar não é decorar, é compreender o sistema. Principalmente porque quando um som muda, muda tudo. Muda até o sentido da palavra. Então, o que é importante dizer? Esse trabalho não começa no primeiro ano, começa na educação infantil por volta dos 3, 4, 5 aninhos, especificamente 4 e 5 anos, quando a gente vai começar a trabalhar com a consciência fonológica. A criança já pode ter contato ali, né, na pré-alfabetização, com o nome da letra, com o formato da letra, o som que ela faz. Sempre isso é muito importante de forma lúdica, brincando, cantando, explorando os sons, nunca, jamais copiando letras por horas, cobrindo pontilhado sem intencionalidade alguma. Tá certo, profs? Agora que vocês já entenderam por que trabalhar os sons das letras é tão importante, vamos entender então letra a letra qual é o som correto, como pronunciar e quais são os cuidados que vocês precisam ter para não confundir a criança. Se você quer alfabetizar com mais segurança e menos sofrimento, fica comigo. E se esse conteúdo já fez sentido para você, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho. Aqui eu falo de alfabetização com base em neurociência, prática real de sala de aula e estratégias que funcionam de verdade. Professores, então nós vamos começar pelas vogais, depois eu vou para as consoantes, né, com sons mais contínuos, que são mais fáceis de sustentar, mais fáceis de perceber pela criança, e só depois a gente chega nas consoantes de som curto, que exigem mais precisão auditiva. Essa ordem não é aleatória, ela respeita a forma como o cérebro aprende, e o que é importante, as vogais são a base sonora da língua, então ela é diferente da consoante, né? As vogais ela tem um som próprio, elas saem ali sozinhas. Isso porque nas vogais o nome da letra e o som coincidem, e isso facilita muito a compreensão inicial do sistema, né, de escrita alfabético. Apesar de que a gente vai ver ali alguns sons diferentes nas vogais, tem o A mais aberto, né, e aquele som mais nasalizado, nasalado, então tudo isso a gente vai ver aqui com calma. Vamos começar aqui então falando o som de cada letra e a sua variação. Então vamos lá, prestem bastante atenção. A, E, I, O, U. Olha só que interessante. Normalmente a gente só ensina que temos 5 vogais, né? Temos 5 letras, mas temos mais sons que representam essas vogais e a gente precisa trabalhar esses sons para que quando a criança for fazer a relação letra-som, ela perceba, né? Não use. Às vezes você vai escrever pede para a criança escrever novela lá na frente, né? Então, quando ela fala novela, se ela não foi trabalhar desse som aberto do E, ela vai buscar o som mais próximo que é o A. Então, olha a importância de nós trabalharmos cada um desses sonzinhos. Agora vamos falar então o som das vogais nasaladas. Vamos lá, atenção? An, en, im,
Ok? E agora, nós vamos para as consoantes com uma atenção. Nas consoantes, o nome da letra não é o som que ela produz na palavra como é nas vogais. Por isso, elas exigem mais atenção, professor. Então, lembra, fada, por exemplo, o nome da letra é F, mas o som é F. Diferente das vogais, certo? Que eu falo lá A e o nome da letra é A. Então, a gente vai começar agora com um grupo de consoantes que tem o som mais contínuo. São as consoantes, como eu disse anteriormente, que permitem sustentar o som, o que vai facilitar aí muito a percepção auditiva da criança, né, do seu aluno. Eu consigo esticar, eu consigo prolongar, eu consigo brincar com este som. Então, vamos para elas com muita atenção. Vamos lá, eu vou falar na ordem alfabética, excluindo as vogais que nós já trabalhamos e excluindo também as consoantes de som curto, ok? Então, vamos lá. J, L, M, N, R, S, V, Sh, Z, N, Y. Percebem? O som continua, né? Ele não explode. E eu sempre que vou trabalhar com esses sons, eu faço, a gente diz aqui, né, no PSA, um exagero articulatório para a criança perceber mesmo aquele som, ok? Essas consoantes, elas ajudam a criança a perceber o som, segmentar as palavras, ajuda aí na junção dos sons com mais facilidade. Elas são excelentes para o início da alfabetização e para crianças que apresentam dificuldades, ok? Agora sim, chegamos nas consoantes que dão mais trabalho. Essas consoantes, elas têm um som curto e também são chamadas de sons explosivos, né? Aqui o som não se sustenta. Ela acontece e acaba. Então vamos lá prestar bastante atenção. B, C, D, G, P, C, T. Reparem que aqui eu não digo P, B, T, né? Eu digo apenas o som P, B, né? Na palavra pato, o P não faz P, ele faz P, pato, né? Se a criança acessa o nome da letra, ela vai travar, porque ela conhece o P e ela não fala peto, ela fala pato. Então ela precisa isolar, né? E é isso que ela aprende no processo ali de consciência fonológica, princípio alfabético, isolar os sons, uma das habilidades é isolar o som, consciência fonêmica, isolar o som para identificar em qualquer palavra que ela ouvir aquele som, ela consegue identificar qual é a letra e assim por diante. Então, se a criança acessa o nome da letra, ela trava, mas se ela acessa o som, ela consegue ler com fluidez e proficiência. Tudo bem, profs? Então, esses são os 31 sons que nós usamos. Temos o C, né, que quando nós usamos em palavras irregulares, como cebola, cinema, né, com a vogal E e I, tem o som, muda o som, tem o som de S. Por isso, nós devemos olhar sempre para a letra e para o som que ela representa naquela palavra. Tudo bem? E no processo de alfabetização, eu sempre organizo dessa forma. Primeiro as vogais, e tem todo um sentido, né? Eu já expliquei aqui. Depois as consoantes com som contínuo e só depois as consoantes de som curto. Isso reduz erros, evita confusão ali pela criança, fortalece o princípio alfabético, que é essa tríade, né? O som, a forma da letra e o nome da letra. Isso é fundamental trabalhar no processo de alfabetização. Antes de encerrar, eu preciso fazer uma observação muito importante mesmo. Aqui ao longo do vídeo eu mostrei para vocês os sons das letras de forma isolada, porque isso é necessário, né? É base, é fundamento para nós professores. Mas na prática, ninguém alfabetiza uma criança só repetindo sons soltos, tá? O som precisa estar sempre dentro de uma palavra. Eu digo sempre a palavra inteira para a criança, depois eu ajudo a criança a recortar o som que está ali dentro. Por exemplo, eu digo sol e pergunto qual é o primeiro som que você escuta em sol, né? A criança então reflete, escuta, pensa, e aí assim ela começa a compreender como que o nosso sistema funciona. Quando eu trabalho o som a partir da palavra, a criança entende o porquê daquele som. Ela percebe que o som serve para ler, para escrever, para comunicar, né? Se eu fico só repetindo o som isolado, sem palavras, sem contexto, isso vira treino mecânico, sem sentido e sem função social, tá? Alfabetizar, gente, não é decorar sons, é compreender que as palavras são formadas por partes sonoras que podem e devem, né, ser analisadas, comparadas, combinadas. Então, o som é a ferramenta e a palavra é o objetivo, ok? Então, sim, ensine os sons, mas sempre a serviço da palavra, do texto, do uso real da linguagem, ok? É isso que torna a alfabetização mais significativa, funcional e respeitosa com o desenvolvimento da criança. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.